Você não vai imaginar com quem eu estou aqui hoje, mas vou dar uma dica. O que tem a ver meme com WhatsApp em inglês? Você consegue ligar essas coisas todas? Pois hoje você vai ligar todos esses pontos e descobrir uma solução super legal. E eu tô mega curiosa para saber sobre ela também. Bem-vindo, Marco. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Obrigado. É um prazer pra gente estar aqui. Nossa, então quer dizer, olha, vou falar para vocês que em primeira mão, assim, foi o podcast de organização mais relâmpago que a gente fez. Que é como tem que ser, na real, né, Marco? Marco mora em Londres e vai contar um pouquinho pra gente sobre a iniciativa que ele está tendo aí, revolucionando o mercado da língua e o acesso à democratização ao inglês. Afinal de contas, nós, como um país continental, temos várias barreiras aí para vencer essa questão da língua, né? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco mais de vocês, um pouco mais da Storm, e eu estou super feliz de recebê-los aqui. Obrigada por aceitarem o convite. Obrigado por abrir a sua casa pra gente. Eu sou o Marcos, eu sou fundador da Storm, e esse é o Ricardo, nosso conselheiro. Ricardo, faça as honras, acho que você se apresenta melhor do que eu te apresento. Ricardo Berlander, um prazer estar aqui, muito obrigado por abrir sua casa também, e um privilégio enorme ter conhecido o Marcos já tem 4 anos, Tem uns 4. mais ou menos, e numa jornada que eu acho fascinante, realmente, que eles desenvolveram, iniciaram, que começou como um movimento social e está migrando para uma empresa bem estabelecida, bem direcionada e com muito potencial pela frente. Todo negócio que começa com um propósito já vem com uma força diferente, né, Sem Ricardo? dúvida. E a gente está com um grande privilégio, porque a gente tem o cérebro e a gente tem a mão que fez tudo, está ajudando a fazer tudo acontecer. Nem todo podcast a gente consegue ter uma visão tão global de um negócio como a gente vai ter hoje, né? Certo. Mas como é que aconteceu esse encontro entre vocês? O que tem a ver meme com WhatsApp, com inglês? Tá tudo no ar ainda, vamos colocar os pingos nos is. Vamos lá, tem 3 horinhas? Não, a gente tem o tempo de um meme. Tá bom. Bom, eu sou publicitário de origem. A Storm nasce de uma ideia, e como publicitário eu sempre tratei a ideia como solução para um problema, seja para vender um modelo novo de carro, seja para ajudar uma ONG a ensinar inglês. Eu sou conselheiro de uma ONG no Complexo do Alemão, e a gente queria muito espalhar o inglês pelo Morro do Adeus, que é onde fica o Abraço Campeão. Percebemos que todo mundo estava se comunicando pelo WhatsApp quando veio a pandemia. Todas as pessoas atendidas pela ONG, todos os funcionários da ONG, as famílias. Como, cara, vamos tentar ensinar inglês no WhatsApp para ver o que acontece? E aí, resolvemos jogar um curso de inglês no WhatsApp, só que não ia funcionar o método tradicional em que você tem uma família branca americana com um labrador na porta, casinha de madeira fofa. O que a gente fez? Brasilizou. E não brasilizou as imagens, brasilizou tudo. A gente traduziu a língua inglesa para a linguagem do Zap. Então, que você faz no WhatsApp? Você manda meme para todo mundo. Você manda mensagem de figurinha, mensagem de voz para todo mundo. Então, a gente foi e pegou uma base de ensino de inglês muito básico e jogou no WhatsApp na linguagem do WhatsApp. Então, assim, a primeira aula, a única coisa que você tem que fazer é gravar um áudio dizendo "Hello, my name is", e aí falar o seu nome. Só que essa aula, ela chega para você com um monte de imagem, de meme, de piada e mensagens de voz explicando como falar o "Hello, my name is", o que significa, ela é em português e em inglês ao mesmo tempo, e aí cada microaula, ela vai te adicionando um pouquinho mais de conteúdo. Então, na aula 2, você tem que falar "What's your name? Nice to meet you". Na aula 3, "Good morning, good afternoon, good evening, good night". E assim, só que a gente vai explicando que good evening é quando você chega na balada, ou na igreja, ou no forró. E o good night é quando você está saindo, quando você vai dormir, quando você dá o beijinho de boa noite. Então, assim, a gente vai usando a cultura brasileira, as imagens de pessoas incríveis do Brasil. A gente tem líderes sociais, Raul Santiago, a gente tem pessoas muito incríveis no conteúdo, fazendo parte daquele conteúdo, para ajudar as pessoas a se identificarem, se inspirarem e aprenderem inglês um pouquinho a cada aula. Que legal, nossa, como é poderoso, né, a gente mexer com o contexto e trazer aprendizagem a partir do contexto, né? Vocês sabem, eu sou educadora, e o que vocês estão fazendo é uma prática didática muito eficaz, porque
nós partimos da realidade, né? Vocês partem da realidade do público-alvo para ensinar aos pouquinhos um aprofundamento numa nova linguagem. E como é que aconteceu essa ideia maluca chegar no Ricardo, ou o Ricardo chegar em vocês? Como que isso aconteceu? A gente, aos poucos, a gente começou com uma turma ali no Abraço Campeão, e o negócio foi viralizando entre a comunidade, para outras comunidades, para outros estados do Brasil. De repente, a gente tinha 20 alunos, 200 alunos, 500 alunos. Eu fui chamando amigos, amigos de amigos, e a gente foi formando um grupo de voluntários ali, bem intencionados, que se reunia todo domingo depois do Fantástico, e isso virou uma matéria no jornal O Globo. Uau! E o Ricardo leu essa matéria, me achou no LinkedIn e falou: oi, eu queria bater um papo com vocês. E aí a gente foi bater um papo, e aí o Ricardo é o Ricardo, e tá nessa jornada, nunca mais saiu, resolveu se doar cérebro, coração e tempo para fazer a Storm virar. O Ricardo foi a primeira pessoa que explicou para um publicitário o que era uma startup. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente tem, inclusive eu tenho, da nossa primeira reunião, um post-it em que o Lipe Faria, que é meu co-founder, escreveu Social EdTech. E esse post-it tá num quadro lá em casa, porque foi o Ricardo que disse isso pra gente. Falou: nossa, Social EdTech, o que é isso? Vamos anotar. E virou um quadro. Que legal. E é exatamente o que a Storm faz, né? Exatamente. Que A ideia legal. é o impacto, a ideia é escalar o acesso ao inglês no Brasil. O Brasil é um país continental, como você mesma disse, 200 milhões de pessoas, só 5% da população fala qualquer inglês, considera que fala, numa pesquisa do British Council, imagina o potencial turístico do Brasil, em que só o diretor do hotel e o concierge do hotel falam inglês, mais ninguém naquele hotel. Imagina grandes eventos como a COP, que vai acontecer agora no fim do ano, e ninguém fala inglês na cidade de Belém. O MotoGP está voltando agora para São Paulo e poucas pessoas falam inglês. Então eu acho que tem muita oportunidade, tem uma dificuldade muito grande, que gera uma oportunidade muito grande de negócio para o país. Tem o lado do impacto social, de mostrar para as pessoas: olha, você pode. A sociedade diz que você não pode, você nunca vai morar fora, nunca vai ter um emprego em multinacional. Não, cara, você pode. A primeira coisa é esse shift na cabeça da pessoa que está estudando. E aí depois, obviamente, todo o impacto econômico que isso traz. Essa aproximação, eu sempre falo, né, que o trabalho educacional é muito simples. É você aproximar quem quer aprender do conhecimento, né? Só que quando a gente fala de língua, isso não é tão simples, né? Porque os cursos de inglês não são baratos. Muitas vezes os cursos de inglês são presenciais e tem todo um rolê, né, para a pessoa chegar lá e tem um custo nisso. As pessoas pensam: por que eu vou aprender inglês se eu não vou usar? Né? Eu moro aqui na minha cidade, nunca vi ninguém falando inglês aqui. Mas eu acho que quando você aprende uma língua, você aprende um mundo inteiro, né? Uma cultura se abre. Então, essa aproximação que vocês resolveram via WhatsApp entre o conhecimento e quem quer aprender, eu posso até brincar, a fome com a vontade de comer, ajuda muito a democratizar o país e a língua no país, e principalmente ajudar as pessoas a sonharem com futuros diferentes, né? E, putz, de forma divertida. Como é que você convenceu o Ricardo que isso podia dar certo e valia investir grana e tempo? Porque basicamente assim, olha, o nosso meio de chegar no coração das pessoas é meme, né? E aí, Ricardo, o que você me diz aí? Como que isso chegou para você? No primeiro lugar, eu gostaria de agradecer publicamente ao Globo por permitir esse matchmaking que temos aqui. E quando eu li a matéria, eu notei claramente que a Storm está propondo algo que é fundamental, que eu creio no Brasil, que é deselitizar o ensino. E deselitizar o ensino de uma língua estrangeira, que é a língua estrangeira mais comumente usada no mundo. Então, isso criou realmente despertou em mim, como educador frustrado, apesar de ter sido envolvido em conselhos de universidade americana, eu sou conselheiro da FGV, a oportunidade realmente de ser transformacional. Eu acho que o Marco Almirante e o Lipe Faria, eles tinham realmente a ideia muito clara do que queriam fazer. E
Eu acho que coube o meu papel, junto com outros conselheiros, de tentar realmente dar os limites da largura da estrada que eles poderiam seguir, mas mostrar que tem uma estrada. Eu acho que esse é um papel fundamental para o investidor que considera realmente o futuro dessa startup como algo positivo, é direcionar, realmente procurar incentivar, procurar trazer exemplos positivos e negativos para poder o empresário chegar e começar a formatar o modelo de negócio dele e evoluir naturalmente. Então, tem sido uma jornada muito positiva, muito feliz, eu fico realmente muito contente de ver a evolução da Storm enquanto serviço e se olhar 4 anos atrás do que é hoje, é realmente uma distância considerável e vai ser considerável mais ainda daqui a 5 anos. Que demais. E me conta, então, quer dizer que a conta tá cheia agora? Como é que foi isso? Também não vamos exagerar. Também não vamos exagerar. Não, a gente passou por uma jornada muito incrível desde a chegada do Ricardo e de outros conselheiros. O nosso conselho ele é bem diverso. A gente tem o Ricardo, que é um cara que vem desse mundo empresarial e depois de private equity, mas um apaixonado por educação. A gente tem o Peter O'Donnell, que é presidente do Brazas, que é um dos maiores cursos de inglês do Brasil. Então, traz o lado educacional do inglês, mas de um outro lado do inglês completamente diferente da Storm. E a Cris dos Prazeres, que é líder social, a maior líder social do Rio de Janeiro, que agora está fundando o Instituto Evolux. E acabou de chegar a Tami Marcato, que veio da KPMG. Incrível também. Então, tem uma complementaridade ali de saberes muito incrível. Mas é uma jornada de aprendizado. Eu costumo dizer que a Storm ela parece ser muito altruísta, e ela é muito altruísta na missão, né, de, cara, vamos democratizar o inglês e ajudar com isso a transformar a sociedade. Mas eu tenho um lado aqui que eu guardo para mim, e agora é a primeira vez que eu falo publicamente, que é meio egoísta, de, cara, olha o que a Storm traz para mim, olha as pessoas. Eu sou muito curioso e na publicidade o que é legal é você estar sempre pegando briefings diferentes, aprendendo mercados diferentes, e a Storm, apesar de ser uma empresa só, ela tem muitos lados e eu gosto muito de me cercar de mentores de todas as diferentes jornadas. Então, o que o Ricardo traz de um lado, o que a Cris traz do outro, o que a Tami traz do outro, isso tudo vai me complementando e me melhorando como pessoa, e aí vai melhorando, aumentando as possibilidades da missão da Storm de ser cumprida. A nossa missão é muito simples, apesar de ser muito difícil. Inglês tem que ser para todo mundo. É isso, inglês tem que ser para todo mundo. Se inglês for para todo mundo, não é que todo mundo tem que falar inglês, mas todo mundo tem que ter a possibilidade. Sim. E aí, como é que a gente faz isso? Onde é que está todo mundo? Está no WhatsApp. É muito simples, é uma lógica de por que todo mundo anuncia no futebol, na final do Campeonato Brasileiro. As marcas querem estar lá, porque está todo mundo assistindo. Na final do Big Brother, porque está todo mundo assistindo. Onde é que eu vou colocar o meu curso de inglês? Onde todo mundo está. A lógica é muito... a praça pública, né? A praça pública do Brasil. A gente brinca isso. O WhatsApp, ele é a praça pública do Brasil. A gente vai lá para fazer fofoca, a gente vai lá para ler as notícias fake news ou não, a gente vai lá para compartilhar fotos com os amigos, contar da nossa vida. E se você voltar lá atrás, historicamente, como é que começaram as escolas? Reunindo gente na praça pública para falar. Sim. Era assim, né? Então, vamos para a praça pública do Brasil e vamos lá botar nossa escola também. Mas espera aí, só para o público também entender um pouquinho. No começo, vocês utilizavam o WhatsApp como uma via, e quem lidava ali com todos esses alunos eram voluntários. Então, a gente tinha humanos ali interagindo com as pessoas, e voluntários, né? Voluntários, a gente sabe que existe uma limitação. Realmente não dá para você fundar uma empresa focada em B2B como vocês são, fundamentada ali com uma interação com voluntários. O que foi feito? Como que vocês usaram o WhatsApp como a melhor forma? Qual foi o pulo do gato que vocês tiveram para democratizar? A gente precisa alcançar mais pessoas. Para a gente alcançar mais pessoas, a gente precisa ter alguma estrutura para atender pessoas simultaneamente, a hora que elas quiserem, em qualquer lugar que elas estejam, até com o celular pré-pago. Incrível pergunta, obrigado. O que acontece? A Storm ela não nasceu para ser uma empresa. Ela nasceu para ensinar inglês por um grupo de pessoas que não eram empresárias. E a gente começou a fazer isso e desenvolver um método de ensino que era extremamente novo, muito disruptivo e que deu muito certo e viralizou. Até aí a gente não sabia
como fazer isso virar uma empresa. E quando decidimos virar uma empresa e abrimos o CNPJ lá atrás, a gente também não sabia como o negócio parava de pé. Porque sempre teve a questão, vamos escalar, o WhatsApp é a plataforma para isso, o método funciona, mas, cara, a gente vai ter 1 milhão de alunos, a gente vai ter que ter 100 mil professores, é impossível, não tem 100 mil professores de inglês no Brasil. Enquanto a gente começou a desenvolver a tecnologia que troca mensagens com você, que a gente chama de Stormbot, e começou a testar essa tecnologia, a inteligência artificial explodiu no mundo e resolveu o nosso problema de escala. Porque, se você parar para pensar, a gente tem um curso básico, no acesso. Cada aula, a pessoa fala 1, 2 frases. É quase desperdício de tempo eu ter um professor de inglês, que é um profissional caro e muito importante, ouvindo Hello, my name is Marcos. O seu Hello, my name is Marcos está ótimo. É desperdício. A inteligência artificial faz isso muito bem. Você fez um exemplo que agora eu senti até, preciso falar de um aplicativo de língua inglesa que ele faz isso, e é a minha crítica. Tem um aplicativo, eu não vou falar, mas ele tem uma corujinha fofa, e que ele faz muito isso, assim, eu percebi, que é um pouco, o ChatGPT tá virando esse chato também. Sim. Você escreve alguma coisa e ele, maravilhoso, lindo e tal. E a ideia não é essa, né? Tu sabe que nem tudo que a gente faz é maravilhoso e nem precisa ser. Mas eu tive interação com esse aplicativo em inglês como educadora curiosa, né? E quando eu cheguei lá, olhei e falei, pô, legal, tá, vamos fazer. Eu escolhi bem o básico para ver como que ia evoluindo. E é muita recompensa. Daqui a pouco você não acredita naquela recompensa mais, porque não me motiva mais ter um bonequinho aplaudindo que eu falei bem, né? Então, o que você está falando é bem importante, porque você parte, sim, claro, você escuta, você dá um feedback que faça sentido para a pessoa dentro da interação com o WhatsApp, né? Exatamente. A gente tem, por princípio, que a gente sempre vai incentivar as pessoas. Porque, de novo, a gente está falando com a base da população em que a sociedade está massacrando, dizendo não é para você, você não vai fazer, não vai conseguir. Então, mesmo que a pessoa fale tudo errado, o áudio de resposta, e é sempre um áudio, quando a gente tem um feedback, o áudio de resposta sempre começa com um parabéns, com congratulations, pelo esforço da pessoa. E aí a gente vai corrigir. Vai corrigir a fonética, vai corrigir a gramática, e aí pede para a pessoa refazer. Mas é muito importante esse momento do incentivo, mas a gamificação exagerada que alguns aplicativos fazem, realmente ela vai deixando a pessoa meio, cara, será que é para mim isso aqui? O que a gente faz, e aí a gente vai aprendendo com o que está no mercado, né? O que a gente faz o nosso curso ele tem 150 aulas e ele é dividido em unidades. A cada unidade, no finalzinho, tem um challenge. Ao passar pelo challenge, toma aqui um certificado. Então são 5 aulas, um certificado vertical para postar nas redes sociais, para a pessoa poder, cara, olha, eu estou compartilhando, eu tô aprendendo inglês, sabe? E aí isso também vai chamando outras pessoas, obviamente, e vai espalhando, viralizando a Storm. Mas tem o compromisso de mostrar para a pessoa que ela está evoluindo de um jeito que é meme, figurinha e mensagem de voz. É sempre brasilidade, né? Que legal. E no final dessas 150 aulas, o objetivo é que ele saiba falar o básico para poder se posicionar profissionalmente, de repente. Qual que é o objetivo final? A gente... Vamos falar do mercado de inglês. Assim. O mercado de inglês está olhando aqui para cima. O Brasil é um dos países que tem mais escolas de inglês no mundo. Só 5% das pessoas falam inglês. Cara, tem uma coisa muito errada, né? Isso é verdade. Tem uma coisa muito errada. Quem tá já saiu do verbo to be merece muito aplauso, né? Tá todo mundo vendendo aqui para essa classe média frustrada que não é fluente e não tem ninguém olhando para a galera que precisa entrar no mercado, né? A gente está olhando aqui para baixo por conta do nosso histórico, por conta da vontade do impacto social. E aí, quando a gente está oferecendo para essas pessoas essa base aqui do inglês, a gente tá dando 150 aulas que cobrem o currículo A1 do Marco Comum Europeu. Então, as 150 aulas, elas vão te ensinar a se apresentar outras pessoas, falar do tempo, falar de número, spelling, falar de situações do dia a dia. Pensa no motorista de Uber que pega um passageiro no aeroporto de Guarulhos. Ontem eu estava conversando com o motorista justamente sobre isso, ele falou, cara, quando entra um gringo, eu não converso. Ele não sabe falar português, eu não sei falar nenhuma língua que ele fala. Temos uma fronteira. Então, a gente fica ali no hello, hi,
e acabou, vamos uma viagem ali de 2 horas, de Guarulhos a Paulista, em silêncio. E a experiência dos dois podia ser melhor se esse cara soubesse um pouquinho de inglês. E é aqui que a gente está focando, em melhorar a experiência dessa pessoa. Muito bom, muito bom. E, Ricardo, você tem uma carreira muito sólida no mundo dos negócios, né? E esse encontro, ele vai meio pelo propósito mesmo, né? Porque, embora você tenha tido uma longa carreira internacional, eu imagino que você não tenha tido muito contato com essa galera, com esse povão que não fala inglês. Ou teve? Como que, o que te pegou ali que você falou, opa, deixa eu ligar, deixa eu chamar ele no LinkedIn? Eu, ao longo da minha carreira, tive algum contato, sem dúvida. Fora das salas de reuniões, realmente tive muito contato com consumidores, com pessoas que trabalhavam na empresa, que tinham mais dificuldade ou limite ao acesso ao inglês. Mas eu acho que tudo remonta lá das minhas raízes. Eu venho de um bairro de Zona Norte do Rio de Janeiro, entendo realmente como funciona aquela dinâmica mais difícil da sociedade. Me lembro como eu aprendi inglês, Como foi? Conta pra gente. Eu ganhei do meu irmão um disco do Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Uau! Eu tenho esse disco, é o meu disco preferido da vida. E qual é a vantagem dele? Ele tinha as letras. Então, o álbum duplo e tinha as letras, eu ficava literalmente ouvindo as músicas ad nauseam e lendo a letra. E foi falar inglês com, sei lá, 29 anos de idade. E tem uma experiência recompensadora a partir do momento que você aprende alguma coisa. Eu sempre fui apaixonado por educação, não sei porque, eu acho que por incompetência não segui a carreira na área de educação, mas eu vejo uma oportunidade realmente liberadora, engajadora, motivadora para voos mais altos. E você olha a realidade do Brasil, é uma vergonha. O que a gente tem a nível de acesso à informação, a gente tem descaso social, descaso governamental, a gente tem uma base realmente de gente muito competente querendo crescer, sendo limitada por fatores totalmente exógenos na sua vida. E eu acho que o fato da Storm trazer uma oportunidade de quebrar barreiras, de trazer realmente motivação às pessoas, trazer incentivo, de chegar e falar para a mãe, falar assim, olha, falei isso em inglês, falar para o pai, olha só como é que eu estou evoluindo, eu consegui um trabalho melhor, motorista de Uber consegue falar com o passageiro. Isso realmente cria uma motivação diferente na sociedade que cá para nós. A vida é muito complicada para nós. Então, estamos falando de 80% da população brasileira que vive realmente numa situação precária, muitas vezes. E quando você está numa situação precária, você tem outras prioridades além da educação. É a saúde, é o transporte que não funciona, tudo que na sua vida realmente não está bem equacionado. Então, a educação, ela traz um poder transformador para as pessoas. E eu acho que, dentro dessa resposta poética, no final das contas, foi isso que me motivou em relação ao Storm. Ou seja, vi sim o potencial de um negócio em si, acredito que tem que se materializar a nível de negócio para uma empresa realmente causar maior impacto, causar maior resultado e conseguir progredir. Isso não vira um movimento. E o movimento depende de voluntarismo, depende de benfeitorias, depende de tempo das pessoas, que eu acho que essa mudança que o Marco e a equipe fizeram foi fundamental de chegar e falar assim, olha, temos que sair do movimento voluntário, porque temos que fazer a Storm escalar para ser realmente impactante, e tem que pensar mais alto, tem que pensar mais longe. Então, realmente foi fundamental o que eles fizeram. Mas a gente está falando assim da questão da democratização, tal, mas é importante a gente mostrar e falar que num país com todas essas desigualdades, muitas vezes, inclusive, principalmente educacional, né, que até hoje eu me questiono se não é um projeto, porque realmente é bem vergonhoso, né, em comparação com outros países, as empresas, elas também acabam assumindo esse potencial educador. Porque quando você recebe o professor, tudo bem, você vai fazer, as empresas fazem o processo seletivo, inglês sempre é um diferencial que não deveria ser, mas sempre é um diferencial numa contratação, mas muitas vezes a empresa ela faz a contratação desse profissional e aparecem demandas, eventos, situações que o profissional precisa
se vê ali numa interação com uma língua diferente, principalmente o inglês, que a gente sabe que ainda é meio que hegemônico no mundo, né, a língua. As empresas que apoiam os seus colaboradores no desenvolvimento da língua inglesa, elas também chegam mais longe, porque não é o CEO que fala inglês que vai tocar a empresa na base. Então, por exemplo, num hotel, imaginar uma rede de hotéis. A gente sabe que tem pessoas do mundo inteiro entrando e saindo, e aqui em São Paulo, qualquer hotel que você for procurar agora não tem vaga. A gente está aqui na região da Paulista, você não vai achar vaga, né? Por isso tem tanto Airbnb, enfim. E nos hotéis, nem sempre a gente vê que os profissionais estão preparados para atender estrangeiros. Você precisa resolver um problema rápido do seu quarto. Você não vai ligar para o gerente resolver, você vai pegar a primeira pessoa que você vai encontrar no corredor. E se a pessoa não souber se comunicar, é uma experiência, né, irritante até, né, pro hóspede. Isso eu posso dizer em inúmeras outras empresas. A gente está falando que quando as empresas elas assumem esse papel como educadoras, como formar, elas chegam mais longe. Esse também é o objetivo de vocês? Cara, com certeza. Eu acho que tem uma frase que eu ouvi há um tempo e que virou meio mantra, assim, nosso pessoal da Storm, eu gostaria que fosse do mercado como um todo, mas não é, que a gente tem a missão de unfuck the world. Desculpa. Não, tudo bem, tá em inglês, tá no Brasil. Então a gente precisa ensinar, vamos ensinar esse pedaço também, mas a gente tem essa missão. A gente deveria, no momento em que o mundo está com todos os problemas, cara, vamos trabalhar para dar uma melhoradinha, ao invés de trabalhar para dar uma ferradinha, né? Então, eu acho que sim, isso é parte da essência da Storm, mas no mercado do turismo é meio óbvio que se a camareira fala inglês e o turista abre a porta e fala I need a towel e a pessoa sabe o que é uma towel, melhorou a experiência de todo mundo, melhorou o business, o review online vai ser melhor, e aí tem mais negócio, tem mais dinheiro. Isso é meio óbvio. Mas você está falando de grandes empresas brasileiras, multinacionais, que, cara, eu preciso de mais diversidade aqui na empresa. Eu monto um programa de jovens aprendizes, mas é uma multinacional, eu preciso que a pessoa fale inglês. É impossível esse programa de jovem aprendiz dar certo. Impossível. Então vamos montar um programa de jovem aprendiz que a gente oferece o inglês básico para essa galera. E aí, quem evoluir no programa de jovem aprendiz, a gente vai e oferece um inglês mais avançado. Vamos trazer, a gente tem que oferecer possibilidades para as pessoas cumprirem com as necessidades daquele job description. Senão, o país não muda e a gente continua sempre nessa elite que está sempre trocando aqui e nunca sai da bolha. Mas quando a empresa ela chega na Storm e ela contrata o programa, vocês têm acesso ao WhatsApp de todos esses colaboradores envolvidos no programa, é assim que funciona? Exatamente. Então a gente fecha aqui um contrato de 1.000 pessoas que trabalham nessa multinacional. As 1.000 pessoas se cadastram, né? A gente recebe uma ficha de cadastro com nome, número de telefone, CPF. A pessoa, no dia do início do contrato, a gente manda uma mensagem individual para aquelas pessoas e elas entram na nossa plataforma, terminam o cadastro e começam a fazer as aulas. Aí o cara está com o pé quebrado em casa vendo televisão, ele pode terminar as 150 aulas em uma semana, mas a gente dá um ano para a pessoa terminar 150 aulas. Então esse contrato ele vale por um ano. E assim a gente vai evoluindo ali dentro da empresa, aquela pessoa vai evoluindo dentro da empresa, mas o contrato ele tem esse formato de 150 aulas por um ano, por um preço que, cara, é 5%. Fala aí pra gente. Não, porque assim, né, a gente sabe, tem muitas soluções de plataforma em inglês pelo WhatsApp, não tem. Mas a pessoa, quando você vai estudar inglês, vamos imaginar que a gente pegue uma dessas que tem interação com o professor. Aí você tem que, beleza, eu chego em casa umas 8h30 aqui em São Paulo, aí eu vou arrumar minhas coisas para amanhã, vou jantar, vou tomar banho, e aí eu vou estudar inglês, daquele jeito, né? Aí eu abro o meu computador para falar uma outra língua com alguém que eu não conheço, né? Tem essa barreira. Mas os valores, eles são bem competitivos, são bem acessíveis. Então, muita gente fala, pô, eu vou tentar. E tem muita gente que consegue. Eu não sei, eu não tenho informações do quanto, né? Mas quando incentivado pela empresa, claro, tem uma força muito maior. O quanto que para a empresa investir
sei lá, qual seria o ROI da Storm quando entra numa empresa? Legal. Vamos falar de acessibilidade no geral. Isso que você falou de, eu chego em casa cansada, abro o computador e vou falar com um professor de inglês. A palavra-chave da Storm é acesso, tá? Possibilitar o acesso. Então a gente está no WhatsApp, check. Eu não tenho vídeo no meu curso, por quê? Porque o cara tem lá um pré-pago e está sem crédito, ele não consegue baixar vídeo, mas ele consegue baixar a imagem, mensagem de voz e mandar mensagem de voz, então ele faz o curso. Então, check do acesso. Faz na hora que quiser. A hora que quiser. O WhatsApp você faz andando na rua, você faz no elevador, você faz no ônibus. Os áudios que a gente recebe dos alunos tem cachorro latindo, criança chorando, novela, a qualquer hora. Isso facilita para o contratante, para a empresa contratante, e facilita para a pessoa que está fazendo o curso. Mais acessibilidade. Check. O curso tem 150 aulas, microaulas, naquele formatinho de meme que a gente falou, que custam R$300 por pessoa a licença inteira. Então, o ano todo? Um ano todo. Você dá um ano por pessoa? Por pessoa. Então, assim, o mercado, o nosso Business Director vem de 15 anos das maiores empresas do setor vendendo B2B, e a média ali é de 3 mil para cima a licença no B2B. A gente está falando de 300. A gente está falando de uma média do mercado de participação, de engajamento de 5%. Então, imagina, você está botando 3 mil por 5% de participação. A nossa média de participação histórica é 32%. Então, 300 para 32% de participação. Esse ROI é muito alto. Por quê? Porque eu eliminei barreiras. Eu não tive que te colocar no computador. Você não tem que baixar um aplicativo, aprender o UX do aplicativo, lembrar de abrir o aplicativo. O WhatsApp é um aplicativo que você abre de manhã e só vai fechar antes de dormir. Você fica trocando mensagem com o WhatsApp o dia inteiro ali. Aí você abre aqui, conversa com a sua mãe, conversa com o seu marido, conversa com alguém no trabalho, conversa com a Storm, volta para sua mãe, volta para a Storm. É muito fácil. Tá ali, é uma das conversas que você tem. Então é acessibilidade total, essa é a meta. Tanto que até tem uma ou outra coisa acontecendo no WhatsApp, gente ensinando no WhatsApp, mas o foco é ter um aplicativo, o foco é levar as pessoas para a plataforma. A gente não vai sair do WhatsApp. A gente vai sair do WhatsApp se um dia um concorrente do WhatsApp ficar maior que o WhatsApp. Claro. Porque aí a gente vai aonde a acessibilidade está, onde as pessoas acessam, né? Quando a gente for expandir para outros países, a gente vai para o WhatsApp daquele país. Então, vamos para a América Latina? Vamos para o Sudeste Asiático? Vamos. Qual é o WhatsApp daqui? Qual é a maior penetração? É no Instagram, por mensagem de Instagram? Vamos lá, a tecnologia é a mesma, a gente só pluga ela aqui, pluga ela aqui, pluga ela aqui. É sobre entregar o curso de um jeito que a pessoa lembre de fazer, faça, se divirta e saia falando. E tem também um motivador econômico, você tem estatísticas mais precisas, que quem fala inglês ganha em média 20% a mais. 61% a mais. 61% a mais, em média, do que quem não fala inglês no Brasil. Ou seja, existe um motivador econômico para a pessoa aprender inglês. Não é só a parte lúdica, a parte acessível, mas tem realmente chegar assim, como eu posso progredir na vida? Como eu posso realmente poder prover melhor para minha família, para mim mesmo e assim por diante. E para as empresas, vocês têm esses dados, assim, a empresa que investe em... É claro que para o funcionário que fala inglês, ele é mais valorizado. A empresa também ganha com isso, mas vocês já conseguiram medir o ROI para a empresa, assim, dos funcionários se capacitando, quanto que vai ser esse retorno, onde que vem esse retorno? No mercado do turismo é muito fácil, tem muitos dados, assim, tem dados como, uma coisa meio óbvia, mas é um dado importante, que é 90%, 93% das pessoas que fazem uma reserva online vão lá ler os reviews, né? Isso antes de eu quero ver se isso até é legal. Ensino de inglês para os funcionários de hotéis e hospitalidade em geral melhoram reviews online. E uma estrela, essa é uma pesquisa da Harvard Business Insider, eu acho. Uma estrela a mais significa 10% de revenue, de aumento de revenue. Então, cara, tá provado por A mais B mais C que vale mais a pena. Tem um outro lado do business, eu venho do marketing, trabalhei a minha vida inteira em propaganda. Então, tem um lado do business que é focado na indústria do marketing, nas grandes marcas, e isso é muito legal. Por quê? Todo mundo está acostumado com branded content. O que é branded content? Eu vejo um documentário incrível de esportes. Quem pagou foi aquela marca de energético. Mas, cara, é da marca, mas eu gostei, eu quero ver.
né? A gente criou um conceito chamado Branded Education. O que é Branded Education? É educação patrocinada pelas marcas. E aqui tem vários diferenciais, mas de coisas que já existem. Eu vou pegar as 150 aulas e ela vai ser branded pela sua marca. Então, você é uma marca de refrigerante que quer falar com jovens do Nordeste. Vamos lá, falar de 18 a 35 anos. Vamos lá, vamos abrir para jovens do Nordeste, 18 a 35 anos, o conteúdo inteiro vai ser da sua marca. Inteiro. Mas não só isso, a gente vai seguir, obviamente, os sílabos das aulas, mas não só isso. A gente vai colocar produto nas aulas, não como formato de propaganda, mas assim, eu podia perguntar que cor é esse microfone, mas eu posso tirar esse microfone, colocar uma lata do refrigerante e perguntar que cor é a lata. O teu produto está ali, ensinando a pessoa a melhorar de vida, gerando uma conexão emocional e numa plataforma que não é uma plataforma de mídia. As marcas não chegam no WhatsApp das pessoas, a gente está colocando elas lá. Então isso gera um diferencial muito interessante para as marcas que estão sempre dizendo que querem gerar impacto, mas estão gerando impacto e gerando interação com o seu público, no WhatsApp, na onde a pessoa está. Ao invés de ficar interrompendo o meu scroll aqui no Instagram, por que você não me dá uma coisa que eu efetivamente quero e vou melhorar de vida? Muito bom, muito bom, muito bom. Vocês chegam num B2C ali de forma muito estratégica, né? Muito legal, fiquei curiosa, vou querer acessar, hein? Não, a gente tem um preview com 4 aulas, eu te mando, a gente está publicando no LinkedIn, está colocando no nosso site, então qualquer pessoa pode acessar e fazer as 4 primeiras aulas para testar o método, e aí a partir daí mostra pro chefe, fala, contrata a gente aqui, pô, vamos ensinar inglês aqui pra galera. Na maioria das vezes nem o chefe fala inglês, então já seria bom para todo mundo. E como que as pessoas fazem para encontrar essa experiência prévia da Storm? stormeducation.com.br. Gente, então tá fácil. E de onde vem esse nome? Cara, o nome é uma saga. O nome sempre foi, quando a gente começou, a gente era um movimento voluntário de pessoas que queriam ir lá ensinar. Publicitário, cara, vamos dar um nome aqui interessante, trocadilho, vamos chamar de WhatsApp. Porque você parar pra pensar, WhatsApp é um trocadilho com a expressão WhatsApp. A gente desfez o trocadilho e começou a se chamar de projeto. Original. Exatamente, então desfizemos o trocadilho. Operamos assim por 2 anos como um grupo de amigos ali. Um dia, a gente senta para ter uma reunião com a Meta, dona do WhatsApp, para entender as policies da Meta. E aí uma pessoa que estava lá falou, olha, excelente, acho incrível, vamos fazer acontecer e tal, mas esse nome aí não sei se vai passar lá em cima na diretoria não. Vocês estão abrindo um CNPJ, vocês estão abrindo a empresa, abre com outro nome aí. É melhor não brigar com a Meta, né? Se a gente tá na plataforma deles, né, aí a gente fez um brainstorm de nomes e aí chegou em Storm, que tem um duplo sentido de tempestade, mas tem um duplo sentido de take things by storm, de storm education como verbo, a gente está storming education, né, a gente está transformando a educação com o poder de uma tempestade. E aí eu acho que é uma palavra também fácil de falar, fácil de ler, ela é muito sonora, ela tem o ícone do raio, então ela acaba virando uma coisa muito, muito presente. Eu queria contar uma história também, baseado no que eu lembrei agora, que a gente falou da Storm, baseado no Ricardo ter aprendido inglês com o Pink Floyd. A Storm é uma pessoa, tá? A Storm ela tem uma persona, ela tem uma personalidade. Ela às vezes está atrasada para o ônibus e aí a aula é mais curta, ela acorda com preguiça às vezes ela está engraçada, mas a Storm principalmente ela é fã de Exalta Samba. E aí, em várias aulas ela menciona que, cara, tem pessoas que gostam de Exalta Samba e tem pessoas ruins, eu acredito nisso, entendeu? E a Storm, assim como o Ricardo aprendeu com Pink Floyd, temos uma aula em que a gente menciona os Beatles ali. E aí, cara, nem todo mundo é obrigado a conhecer os Beatles, mas ela fala, olha, você deve ter ouvido falar dos Beatles, eles são o Exalta Samba da Inglaterra. Então a Storm tem essa personalidade, ela é WhatsApp, ela é Brasil, ela é cultura brasileira. Então a gente toma muito cuidado com isso, assim, de gerar uma empatia com a aula, de você se divertir, de você terminar a aula e sentir que você evoluiu, mas que foi legal. Né? Não é aquela coisa chata de falar com uma pessoa que você não quer, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá fazer essa aula. E tem muito, é muito engraçado ouvir vocês falando, porque o aspecto que mais eu entendo que mobiliza essa força de comunidade que a Storm propõe
é a emoção, né? Porque você pega pelo lado afetivo, de identificação, de, pô, tô em casa, né? Qualquer classe social brasileira, quando toca um pagode, sabe do que tá falando, e todo mundo se porque numa festa todo mundo dança. Até o mais roqueiro dá uma balançadinha, falando por experiência própria. E essa questão da emoção, do afeto, ele mobiliza mesmo transformações de aprendizagem, né? Na Imagine Words, o nosso princípio é exatamente o mesmo. Porque como que a gente faz? A gente entende que, da mesma forma como as aulas tradicionais de inglês, presenciais ou não se conectam com as pessoas, é uma coisa, como que eu posso dizer, up-down, né, para os alunos, as videoaulas tradicionais, elas também não conectam com ninguém. Eu brinco que é aula tipo sonífero, porque você começa a assistir e a hora que o professor se apresenta, olá, eu sou o professor Ricardo e vim aqui falar sobre estatística. Dormiu. É quase uma missa em latim. É uma missa em latim. É exatamente isso. E o mercado educacional, como buscando escala, começou a fazer um monte desses vídeos de escala que acabam não dando um resultado e tem um churn absurdo de alunos que desistem. Por quê? Porque o aspecto afetivo emocional não foi resolvido. A mesma coisa acontece com o inglês. Quantas vezes pegar qualquer pessoa aqui na Avenida Paulista e falar, você já se matriculou na aula de inglês? Já. Quantas vezes? Você pode perguntar quantas vezes, porque ela começa e interrompe. Em algum lugar, o inglês deixa de ser uma prioridade, embora seja uma prioridade, porque é tão sacrificante, né? Aquela linguagem que acaba promovendo desistências. E na Imagine Words, o que a gente entendeu? Que quando você fala uma linguagem que pega os aspectos emocionais de qualquer ser humano, a pessoa para ver que aquilo pode ter alguma importância para ela. E você, antes de mobilizar a aprendizagem, você mobiliza aspectos emocionais, né? Porque se eu falar para vocês assim, olha, eu vou te dar um curso de japonês. Num primeiro momento, se você gostar de mangá e coisas assim, você pode até se interessar. Mas o que vai te manter ali? Diferente de eu oferecer para vocês, olha, eu vou te dar um curso de japonês e se você chegar nesse nível, eu vou te dar uma viagem para o Japão de 15 dias. Existe uma motivação maior. E eu acho que a gente indo por essa beirada, né, que eu vejo na Storm, muito parecido com a Imagine Words, de chegar no coração antes de chegar na cabeça, né? E eu acho que isso é que traz ali essa força de entrar na vida da pessoa e transformar vidas, né? Que eu acho que é o grande desafio que todos que trabalhamos com educação temos. Porque dá para ensinar de qualquer forma. As pessoas vão aprender, mas a gente está querendo outra coisa, né? A gente quer transformar realidades. Eu acho que a gente tem a questão da deselitização, como o Ricardo estava falando. Assim, quando você é uma pessoa privilegiada, cara, o Ricardo fez carreira internacional, eu fiz carreira internacional, eu só estava onde eu estava que eu aprendi inglês, sabe? Eu não faria as reuniões. E mesmo sabendo inglês, fazendo cursinho, eu tremi muito na base nas primeiras reuniões, nos primeiros anos, e aí você vai acostumando. Agora, quando a pessoa ela não tem acesso, está todo mundo com a vida muito ocupada, todo mundo tem só 24 horas, mas não dá para dizer que todo mundo está no mesmo lugar, tá todo mundo com a vida muito ocupada. Você tem que entrar onde a pessoa está. Você tem que ir lá entregar uma coisa que a pessoa gosta no lugar em que ela está. Você faz o curso de inglês que é perto da sua casa, ou você abre o seu laptop depois de jantar na sua casa confortável e você faz o seu curso. Essas pessoas que são, como você falou, 80% da população, o cara não abre o laptop depois do jantar, entendeu? Então, mas o que o cara abre? Todo mundo abre o celular. E a nossa atenção está muito dispersa em várias redes sociais. Agora pensa o lado positivo disso. As redes sociais elas estão te entregando microvídeos com vários problemas, a gente sabe os problemas de vídeos rápidos e tal. A gente hoje assiste muito vídeo de influencers estrangeiros.
Cara, se eu te entregar numa outra plataforma aqui, nesse mesmo celular, uma possibilidade de entender melhor aquele influencer, sua vida é melhor. Entendeu? Então, assim, tem o mercado do turismo, tem o mercado do marketing, mas pensando na pessoa, tenha vontade de aprender para entender melhor o mundo da tecnologia é inteiro em inglês. A gente usa palavras em inglês o tempo, até pessoas que não aprenderam inglês, em qualquer indústria que você trabalhe, ou só porque você está no celular, a gente usa o tempo inteiro inglês. Então, eu acho que melhora a experiência de todo mundo, pelo menos saber, cara, quando eu estou falando a palavra pay, que já virou sinônimo de pagamento no Brasil, o que significa pay? Pagamento. Ah, tá, porque eu aprendi porque essa palavra viralizou. Como é que eu faço outras palavras viralizarem também? Vamos pelo WhatsApp. E a gente estava conversando antes de chegar, o Ricardo estava me contando que ele mora na Europa, né? Aliás, vocês dois são cariocas, né? Sim. Estou suspeitando. Eu sou do interior do Rio, mas morei bastante. Que legal. Tá que denuncia. Tem uma acentuação assim que realmente fica claro. Você mora em Lisboa e a gente está vendo, falar em memes, né? Uma grande mobilização do país inteiro, dos dois países, né? Tá havendo uma guerra intercontinental de memes, desculpa aí, de memes, porque acabou de sair, esse meme vai evaporar e esse podcast vai ficar datado nessa parte, mas o meme é bom. Então, você chegou a ver essa movimentação lá em Lisboa? Porque eu não sei se vocês acompanharam, mas tá muito engraçado, vai atrás. Os portugueses ficaram irritados, imagina, com a provocação dos brasileiros, dizendo que Portugal é uma Guiana brasileira, né? É sempre o brasileiro fazendo meme, e eu adoro piada de português, então tá tudo certo. Lá em Lisboa você tá vendo essa movimentação ou não? Mais a internet mesmo? Se está ocorrendo, estão escondendo de mim. Ah, é? Acho que estão sendo, pelo menos, bastante educados, como normalmente são. Mas são duas culturas muito próximas, na verdade, são dois países muito próximos. Creio que a possibilidade até de uma proximidade maior, realmente, Portugal-Brasil, até com uma porta de entrada para a União Europeia. E daí, de novo, na União Europeia não se fala português, se fala inglês. Então você tem que realmente, como língua principal, óbvio, como língua de negócio. Então, acho que não ficou realmente tão impactado nesse sentido. Não. A gente que está inflando para dar uma valorizada no meme. Vai. Mas é bom, não custa nada. Essa linguagem do meme é engraçada, né? Porque a gente pode aprofundar a questão do meme em questões de políticas, inclusive, né? É uma via muito interessante que vocês encontraram dessa linguagem. Eu tenho um amigo que é investidor também, e eu no WhatsApp, eu sou a pessoa que adora usar todos os emotions possíveis, eu dou significado para umas coisas e saio e mandando, e figurinha é uma troca que eu com a equipe o tempo todo. Me manda, por favor, eu tenho um estoque muito bom, mas é sempre bom. Mas eu só vou mandar se você me mandar também. Bom, minhas figurinhas vão estar bem abastecidas, então. Eu amo, porque é uma linguagem semiótica que ela aprofunda o que a gente quer falar. E eu estava conversando com esse amigo meu que é investidor, mora em Lisboa também, e eu, figurinha, e emoji e tal. E aí um dia ele falou assim para mim, eu não sei o que significa, você me manda e eu não sei o que significa isso. Você tome cuidado, pode dar diferentes interpretações para o que você está me encaminhando. Eu olhei, falei, mas acho que é legal ter diferentes interpretações, pode estar livre, porque uma vez que a gente manda um meme, ou uma figurinha, ou um emoji, a gente abre para interpretações diferentes. E eu acho que isso tem uma função educacional poderosíssima. Tem a função educacional, tem a função de quebrar o gelo, de tornar... Cara, se eu te mando um assunto muito sério, a gente está falando de negócio, a gente está falando de um grande problema, e eu te respondo com uma figurinha, e essa resposta, ela respondeu, porque às vezes está escrito lá, na figurinha está escrito tô nem aí, sei lá. Mas aí a foto a imagem é da cantora, esqueci o nome dela, da cantora do Tô Nem Aí.
Cara, isso te faz dar um sorrisinho, isso melhora o seu dia, e é esse tipo de coisa que a gente precisa usar na educação. A educação, ela Tem que ser tem que mais sair leve, do né? pedestal, Ai, tem a gente, educação do ó. pedestal. Peraí, vamos bater palma. Eu tô batendo muitas palmas no meus podcasts, mas é Pode, isso. diretor, não faz Não, palma, nem depois ele bater vai brigar. Não, ó o Manel, tá me xingando lá já. Mas eu acho importante a educação do pedestal da academia para quem é de academia. Mas você tem que sair desse pedestal para democratizar. Não adianta a gente cobrar que o mundo seja melhor e que as pessoas sejam mais educadas se não há oferta da educação na forma como as pessoas estão preparadas para receber. Sim. Eu acho que isso é fundamental, realmente, porque até falando do emoji, uma vez eu estava explicando para um amigo meu que tem 80 anos, ele falou, o que é emoji? Ele falou assim, pensa num hieroglifo contemporâneo. Exatamente. Então, abre para interpretação e é intelectualmente estimulante. Porque você não Visual, fica, exato, você não fica fechado dentro de uma caixinha dizendo uma palavra. Você realmente abre para interpretações e você engaja de maneira muito mais criativa. E esse ponto que o Miranda está falando é muito fundamental, porque não adianta cada camada no estabelecimento educacional de um país tentar resolver todos os problemas. A FGV, estou fazendo propaganda dela aqui, mas abertamente sou membro do Conselho Curador, ela não vai resolver o problema de base. Ela até ajuda muitos estados a chegar a fazer uma melhor estrutura do seu ensino básico. Mas a missão dela não é essa. A missão dela é desenvolver socialmente e economicamente o Brasil. Ponto. Se ela chegar e tentar resolver o problema do ensino primário, ela vai começar a se desviar do problema dela, do propósito dela. Então, deixa ela focar ali. Grandes instituições educacionais, como, posso falar de vários, posso falar de Ânimo, posso falar do INSPE, outros mais, eles têm outros problemas para resolver. Se todo mundo fizer a sua parte, e a Storm está se propondo a fazer a sua parte, a gente pode ter algo melhor no Brasil. Com certeza pode ter algo melhor, mas tem que começar da base para poder realmente municiar os escalões mais altos da sociedade. E eu acho que isso de todo mundo fazer a sua parte é interessante num mercado de inglês, que é um mercado, como a gente falou, o Brasil é um dos países que tem mais escolas de inglês no mundo, tem muito espaço para todo mundo. 95% das pessoas não falam inglês, tem muito espaço para todo mundo, e a gente está ocupando esse espaço aqui embaixo. É a base da população, é quem nunca aprendeu inglês. Tem classe média que faz aula com a gente? Tem. Porque está no WhatsApp, porque nunca fez. Tem gente que já estudou inglês, como você falou, tem gente que se matricula 10 vezes em 10 cursos diferentes. Tem, mas aí vem porque fala inglês desde a primeira aula, faz microaulas e recebe feedback sobre a pronúncia. Então, não tem uma introdução, não. É a primeira aula, você já tem que falar. Tem uma introdução, o sílabus ele segue uma ordem de aprendizado para pessoas que nunca aprenderam, mas na primeira aula você tem que gravar um áudio, hello, I am Marcos. Na segunda aula você tem que gravar outro áudio. Você sempre vai gravar mensagens de voz e a Storm sempre vai te ouvir. Que legal. Você falando, eu lembro de quando o WhatsApp lançou essa ferramenta de áudio, né? Nossa, pra eu mandar um áudio, eu ouvir a minha voz. É muito estranho, né? Eu não vou usar isso nunca. E digitar. Só que você tá no trânsito, você tá, né, numa situação. Cara, deixa eu mandar o áudio. E aí eu fazia o quê? Eu escutava o que eu tinha. Porque, peraí, como é que fica a minha voz, né? A minha voz não é uma voz muito boa, a pessoa vai ouvir e fica, ai meu Deus, não vai querer falar mais comigo, né, e tal. Mas aí depois, aos poucos, a gente foi aceitando a voz de todo mundo como é, e a gente se escutar, a gente gravar e se escutar, porque nas aulas de interação síncrona, nós muitas vezes não nos escutamos, nós estamos falando aqui e a gente não se escuta, Sim. né, então parece uma coisa muito básica, simples, que está no nosso dia a dia, mas eu preciso reforçar que é importante pedagogicamente, porque você fala o áudio, você pode se ouvir, você pode retomar depois do feedback ao que você tinha feito para aperfeiçoar a tua pronúncia. Então, parece uma coisa muito simples, mas não é. Não é. É muito interessante porque, assim, como eu falei, a Storm, ela é uma das conversas do seu WhatsApp. Então, quando você está na aula 53, você pode voltar lá na aula 1 e vir ouvindo tudo que você fez
A sua própria evolução está lá no histórico, a não ser que você seja dessas pessoas que apagam a cada 7 dias. Mas você tem ali o histórico do seu aprendizado e a sua evolução, na pronúncia, a sua coragem de fazer. E nessa questão da coragem tem uma coisa importante. Como você está falando só com a Storm, é uma aula individual. Então, as pessoas... tem muita gente que sofre de uma coisa chamada ansiedade de língua estrangeira, que é basicamente aquela pessoa, a minha mãe é assim, ela viaja e ela só aponta, e ela sabe falar inglês. As pessoas ficam com vergonha de errar em público. Aqui é um ambiente seguro, porque você está numa conversa com a Storm, com sua professora de inglês. Então é uma pessoa que está ali te respondendo com mensagem de voz, te incentivando, sem estar numa praça pública errando, entendeu? E, cara, são áudios de WhatsApp. Se você estiver muito orgulhosa, você pode encaminhar esse áudio de WhatsApp para tua família, falar, olha o que eu falei, sabe? Que legal, que legal. Nossa, eu tô assim impressionada, não sei como que vocês estão recebendo todas essas informações aqui, mas chegou para mim tão direto quanto o WhatsApp chega todos os dias, da importância que a gente tem aí e o desafio que a Storm tem de chegar em quem precisa, aumentar as possibilidades de comunicação, de posição profissional, e trazer democratização da língua inglesa no país é o que muito se propõe, mas os métodos às vezes não são muito democráticos, né? Então, eu convido vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, a acessar o site do storm.com.br, Education. stormeducation.com.br. .com.br, acessem, vão lá, dar uma zapeada no site, entender ali como que as coisas funcionam e como é que você também pode levar para sua empresa essa solução, que afinal de contas, o seu desempenho também é responsabilidade da empresa e é algo super acessível. Eu tô com a minha garantida, porque tá gravado, né? Tô com a minha garantida, depois eu vou lá experienciar. Vocês têm alguma dica, alguma coisa que vocês queiram deixar aqui de recado sobre esse propósito da Storm? Ricardo, quer começar? Começo. Eu vou pegar a perspectiva da empresa que contrataria a Storm. Hoje em dia, um empregador ele tem que ter uma responsabilidade muito mais ampla em relação aos seus colaboradores e seus colaboradores, que é o desenvolvimento humano dessas pessoas. A relação meramente transacional com as empresas está realmente fadada a falir. E a gente tem visto vários exemplos ao longo das décadas aí, realmente como não se sustentável. Então, essa oportunidade de oferecer algo diferenciado, oferecer algo que engrandeça dentro das pessoas e que possa, sim, sem dúvida, retornar nível de benefício para a empresa, eu acho particularmente fundamental. Como investidor, eu tenho a tese de olhar 3 pilares básicos em qualquer empresa que eu estou interessado em investir, que é potencial humano, tecnologia embarcada, desenvolvimento sustentável. Eu encontrei esses 3 na Storm muito facilmente. No primeiro papo que a gente teve, ficou muito fácil. E acho que isso pode ser um movimento transformador no Brasil. A gente quer que a Storm seja um tremendo sucesso, mas tomara que tenha 10 storm, tempestades, tormentas lá fora, que realmente comecem a mudar o Brasil em outras áreas, não somente o inglês. E a Storm tem um potencial realmente de começar a desenvolver não só o ensino em inglês, como migrar para outras oportunidades lá no futuro, um passo de cada vez. Mas eu acho que ocupa um espaço que tem, na verdade, um vácuo muito grande que tem no Brasil, uma oportunidade muito clara e um propósito realmente de educar e melhorar a vida de brasileiras e brasileiros. Vai melhorar. Não tenho dúvida, não tem como dar errado. É Brasil, é meme, é WhatsApp, não tem como dar errado. E você conta pra gente, Marcos, quais são os próximos desafios da Storm? Aliás, feliz aniversário. A gente tá olhando para esse mercado agora em 2025, no segundo semestre. Tem grandes oportunidades, tem a COP chegando em Belém, em que é uma cidade... A gente costuma dizer que tem um mercado que é underserved. O mercado de inglês no Brasil, ele é not served at all. Então, assim, 30 mil estrangeiros baixando na cidade de Belém, interagindo no aeroporto, interagindo no táxi, no Uber, no hotel, no restaurante,
e dando com a cara na porta. Tem essas grandes oportunidades acontecendo. Tem a oportunidade de expansão para outros países, a gente já tem conversas sobre isso, em que o método ele está criado, a tecnologia ela está criada, o que a gente precisa? Uma adaptação local para a cultura local. Sim. Então você vai para o México, você vai lá e pega o formato do conteúdo e só recria e faz aquilo acontecer. E aí você vai espalhando. Como o Ricardo falou, a gente já teve muitas sondagens sobre você faz educação financeira? Porque a gente aqui é uma fintech e para a gente faz mais sentido ensinar educação financeira do que inglês. Faremos, muito em breve. Porque, de novo, a gente chega na mão da pessoa e pode ser até aquele mesmo aluno que estudou inglês pode estudar educação financeira. Então tem muitos desafios, muitas oportunidades, mas o foco nesse momento, e muito da nossa troca também, a necessidade é tão grande, a oportunidade é tão grande, que, cara, vamos focar no inglês, vamos espalhar em inglês para todo mundo. Essa é a missão, o inglês tem que ser para todo mundo, e é para isso que a gente está trabalhando. E vai vir aí uma tempestade, vocês podem ver, daqui a pouco vai estar todo mundo interagindo com a Storm, que é super irreverente, super gente fina. Depois vocês vão conhecer melhor a Storm. E, assim, não tem como, vai ser uma grande onda, não tem como dar errado, como eu disse. Parabéns pela iniciativa, e que sorte a tua de encontrar o Ricardo, hein? Aqui entre nós, que somos, né, lutadores aí, com as nossas startups. Não, eu tenho uma tatuagem aqui escrita "O Sorte". Eu vejo muito esse momento, assim, eu vou atrás também, corro atrás, Claro. mas eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas boas, e você trabalha com educação, acho que você vê isso também, na educação a gente tem essa sorte, né, se a pessoa está trabalhando com educação ou está interessada na educação, já tem um filtro natural, já tem um filtro natural de pessoas boas, e aí a gente usar o nosso charme, o nosso jeito de conquistar as pessoas para manter as pessoas que a gente sabe que vão agregar perto da gente, perto da missão, consultar sempre, estar ali. Então tem o Ricardo, tem a gente tem um conselho oficial de 4 pessoas, mas eu tenho uma lista no meu celular ali de uns 35, assim, que de vez em quando eu mando uma mensagem aqui, o que você acha disso? Estamos fazendo isso, e vai crescendo e a gente vai evoluindo. Que legal, parabéns. Estou aguardando meu acesso, hein? Senão venho aqui e falo que eu não recebi. Brincadeira. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Foi um prazer tê-los aqui com a gente. E vamos lá para o próximo. O próximo podcast vai estar cheio de novidade também. E não esqueçam, vão lá no site da Storm, adicionem o Marcos no LinkedIn, né? Marcos Almirante, aliás, eu conheci ele no LinkedIn ontem. É que é uma iniciativa tão legal e a gente que é empreendedor é tão cara de pau que tudo no final dá certo, não é, Marcos? Desculpa a minha cara de pau, mas eu acho que eu tô em São Paulo, a gente tem uma oportunidade aí única, entendeu? Vamos tentar, e aí você, na sua generosidade, obviamente as coisas se encaixaram, demos uma sorte, e você tinha horário, e aí a gente tá aqui. Era pra ser. Bom, então, nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Valeu.